Bom, vamos lá, estamos de volta aqui. Espero que dê certo agora. Estamos enfrentando um problema técnico. Nossa live com o Cassião era agora às 5h30. Faz 7 minutos que nós estamos tentando conectar com ele aqui, mas não estamos obtendo sucesso. Estão me ouvindo? Quem está entrando aí? Aline, canal mais 60, como que estão? Estão escutando bem? Bom, vamos lá, o Cássio tá na área aqui, vamos chamar ele para dentro. Espero que dê certo agora. Oi. Vira a câmera. Eu virei. Uma tela azul. Carlinhos. Bom, tá com a tela azul aí. Mas... É o que está aqui para mim, uma tela azul. Tá. Eu acho que vai ser isso, viu? A câmera virou para você, pra gente, não é o caso, né? Não é. Ele não tem imagem nenhuma. É uma tela azul aqui. Tá muito estranho. Tá, Eu fiz as outras todas, nunca tive esse tipo de problema. Não sei o que é. Tá. A câmera deve estar habilitada nos ajustes para o Instagram, tá liberada para o Instagram, será? Não, tá tudo normal. Eu tenho feito, né, nesses dias aqui. Não sei o que é. Pri. Bom, eu acho que vamos ter que seguir assim, né? Já estamos com quase 10 minutinhos de atraso. O que você acha? Vamos tocar. Bom, então vamos lá, já vamos novamente. Pessoal que está chegando, primeiramente vamos pedir desculpa pelas falhas técnicas, né? Eu queria apresentar o Cássio, professor Dr. Cássio Mascarenhas, primeiro grande amigo meu, na verdade não é segredo para ninguém, né? Nem para ele. Peço desculpa aos outros professores que eu tive na universidade, mas o Cássio é considerado o meu grande mestre na formação, na universidade, então ele sabe disso e não é segredo para ninguém. Só tenho a agradecer, me ajudou muito no começo da minha carreira. E agora é com grande prazer que eu recebo o Cassião na tela azul aqui na nossa live do Instagram. Depois vocês entram lá na publicação da live, vocês vão conhecer ele pessoalmente pela foto. Ô Cassião, o nosso tema hoje, pessoal, eu vou tentar fixar pelo menos o tema agora aqui, para o pessoal ficar mais familiarizado. E aí a gente começa a tratar o assunto. O nosso tema é exercício e emagrecimento. E para isso, deixa eu fixar aqui, pronto, fixei o comentário ali. Exercício e emagrecimento, né, Cassião? E acho que é um tema bem bacana, né? Que ele aborda diversas áreas da saúde, né? E tem várias coisas para a gente poder desmistificar, né, nesse assunto, né? E acho que assim, eu preparei algumas perguntinhas aqui para a gente ir debatendo, né? E acho que primeiro, assim, você quer falar alguma coisa? Você falar com o pessoal, com seus seguidores aí, que está te acompanhando? Não, eu estou vendo um pessoal que está entrando aí. Alguns estão até sugerindo a gente reiniciar a live, começar. Nós já fizemos de tudo. Nós fizemos as 3 tentativas, eu não sei o que é. Provavelmente pode até vir a ser alguma barbeiragem minha aqui. Eu também nem descarto essa possibilidade, viu? Porque quando a pessoa fala, não faz isso, eu falei, ó, eu entendo de treino. Para mim aparece até agora que você está carregando a imagem sua, mas nunca carrega. Então é problema com a internet. E eu estou no 4G aqui, sei lá. Interessante que o som tá bom, né? O som tá bem fluido. Bem fluido. Mas vamos nessa. Eu acho que eu sou melhor sendo ouvido do que visto, viu, Carlinhos? Eu acho que tá bom. Aí é você que tá dizendo, né? Então, assim, pegando esse gancho nosso, Cassião, do nosso tema, né? Acho que para a gente começar desmistificando um pouco todo esse assunto, né? A gente dividir aqui o grupo, né? Daria para dividir em mais grupos, né? Mas pelo menos dividir em 2 grandes grupos, né? Que é esse pessoal que são os entusiastas, né? Da academia, o pessoal que está
no treino da moda, na dieta da moda. E nós temos um grupo muito bem definido que é o grupo dos obesos que são doentes, né? A gente pode dizer, né, Cássio? E que a gente tratar esse assunto para esses dois públicos é totalmente diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Isso é interessante, isso é realmente bastante diferente. Pensar exercício voltado, né, para emagrecimento, quer dizer, para perda de massa gorda, ele tem que, em primeiro lugar, ser contextualizado. Esse é o primeiro ponto. Olha, você está pensando o exercício para perder gordura, para reduzir gordura corporal em quem? Num indivíduo magro, quer dizer, eutrófico, sobrepesado, que já frequenta a academia ou clube, que tem envolvimento, eu chamo isso de vínculo afetivo com o exercício. É um indivíduo que é praticante regular e que precisa perder 2, 4, 5 quilos, 6 quilos. Ou nós estamos falando nisso para um indivíduo obeso, obeso grau 2, obeso mórbido, com IMC de 32, 34, 35, 38 kg/m², e que nunca praticou atividade ou exercício físico na vida, que desde a infância, na educação física escolar, já não gostava, já não se deu bem, tem um déficit motor enorme, né? Tem uma carência de repertório motor enorme. Nós estamos falando de dois públicos, duas populações infinitamente diferentes. Pensar a mesma abordagem. E aí, Carlinhos, eu estou vendo que grande parte do que nós temos aqui, que eu estou vendo o pessoal entrando, é nutricionista e educador físico, as duas grandes áreas, talvez tenha mais, obviamente, mas estou vendo dois grandes núcleos. É a mesma coisa que alguém entrar num consultório de um nutricionista para fazer uma consulta e precisar perder 2, 3, 4 quilos e um indivíduo que precisa perder 25, 30 quilos. As intervenções não são as mesmas. E muito logicamente, né, por meio do exercício, também não podem ser as mesmas. Até porque vínculo afetivo é o determinante de começar algo e, acima de tudo, de manter algum tipo de comportamento, seja ele um comportamento nutricional ou seja ele um comportamento do ponto de vista motor. Então esse é o primeiro grande ponto. Quer dizer, vocês, né, nós estaremos pensando em quem? Né? Eu vou prescrever exercício para perda de massa gorda. Você está falando de quem e do que em relação a essa perda? Você está falando de 5, 6 quilos para um praticante que quer redefinir a musculatura, quer ficar sequinho e tem uma finalidade muito mais estética do que clínica, fisiológica ou funcional? Ou nós estamos falando de intervenção em obesidade em indivíduos com baixíssimo vínculo afetivo pelo exercício e com baixo nível de repertório motor? São dois mundos completamente diferentes. Totalmente. E como que você enxerga isso? Que acho que é uma coisa que você mencionou de acordo com o grupo. A estratégia multidisciplinar é diferente, né, também, né? Não é só o olhar do educador físico, o olhar do nutricionista tem que ser bem nessa mesma linha, né? Acompanhando a estratégia do treinamento, né? Exatamente. Acima de tudo, em primeiro lugar, se eu estou intervindo com um indivíduo eventualmente ali sobrepesado e que muitos nem tanto, né, precisam fazer uma readequação nutricional muito drástica, muito radical. Aí você tem um nível de interação educador físico-nutricionista. Agora, eu vou lá e vou atuar num indivíduo que precisa perder 25 quilos, 30 quilos e que já tem um quadro de obesidade que eu chamo de obesidade clínica, por exemplo, com dislipidemia associada, com quadro de inflamação subclínica, com proteína C reativa plasmática alta. Para essa intervenção eu vou precisar muito mais, né, da associação de outros profissionais. Nesse quadro, a intervenção multidisciplinar vai ser muito mais determinante do êxito final do que um indivíduo com 4 a 5 quilos que se bobear, né, e eu não quero desmerecer a atuação de ninguém, por favor, não me levem por esse caminho, mas se ele procura primariamente uma academia ou um personal trainer, 4 a 5 quilos, talvez eu não precise, né, de uma intervenção nutricional já de imediato. Agora, 20, 25 quilos, vamos trabalhar juntos, certamente. Agora, se o indivíduo está precisando perder 4, 5 quilos e ele tem hábitos nutricionais totalmente desregrados,
ele vai precisar passar por uma reeducação. E eu nem falo em dieta restritiva, porque dieta de restrição calórica para 4 ou 5 quilos não tem lógica. Agora, um indivíduo com 25, 30 e poucos quilos acima do peso, obeso mórbido, inflamado, com dislipidemia, com um monte de fator de risco, esse indivíduo vai precisar passar por pelo menos por algum momento, por uma restrição. E aí, né, Carlinhos, é que vem um outro ponto importante. Se vai haver restrição calórica na forma de carboidrato, quer dizer, uma dieta com restrição calórica e baixo nível de ingestão de carboidrato, isso também interfere decisivamente com as minhas estratégias de treino, porque o indivíduo privado de carboidrato tem uma outra capacidade de trabalho e o processo de adaptação do organismo dele aos estresses de treino cotidiano são também muito diferentes. Ele leva muito mais tempo para promover as adaptações. Se quem estiver atuando com esses indivíduos não olhar para isso, passa a ser uma intervenção quase que criminosa, né? Alguém tira o carboidrato porque é necessário e o outro vai lá e dá treino intenso forte. O risco passa trabalhando... o risco passa a ser todo do indivíduo que está sendo a experiência. Exatamente. No caso, né? Estão trabalhando de forma meio criminosa com alguém. Tem alguém que está sendo prejudicado sem saber. Carlinhos, só para dar um retorno para a turma, tem gente entrando agora e dizendo que está com problemas na imagem. Todos estamos, tá? O problema é de todos nós. A minha imagem não está saindo mesmo. Tá. Nós já tentamos corrigir, mas está impossível. Mas vamos seguir assim. E eu vou dizer que se nós não conseguimos corrigir é porque não tem correção, porque nós entendemos tudo disso aqui, então não tem como a gente estar cometendo algum erro. Não tem, né? como. Não, com certeza é o Instagram que está... Ô Cassião, e como que a gente, para a gente começar a alinhar isso, a gente, na verdade, o mais interessante para o pessoal entender um pouco melhor, né? Quais são, é uma pergunta vai ser muito usual, né? Até nem vamos entrar ainda nas questões de métodos e confrontar metodologias, mas assim, o pessoal sempre vai para o caminho, né? Quais são as atividades, o que mais faz sentido para esse público? A gente tem a questão, tem muito assunto aí, né, nesse meio, tem a questão ainda de muitos mitos e verdades sobre a musculação, que hoje ainda tem essas questões no quesito emagrecimento, né? Então, vamos tentar levar um pouco o pessoal a entender melhor, principalmente quais as atividades, porque assim, é difícil você falar em atividade recomendada, né? Como que você olha isso aí? Mas o pessoal insiste em pensar nessa linha de pensamento, saber qual é a melhor, qual é a pior, como que faz, né? Exato. E isso é um outro ponto interessantíssimo. Isso não é só no aspecto ou no contexto do exercício voltado para emagrecimento, seja indivíduos sobrepesados ou obesos, grau 1, 2 ou mórbido. Todo mundo, em todos os contextos do exercício, tenta sempre, erroneamente, equivocadamente e inadvertidamente encontrar qual é o melhor método, qual é a melhor proposta. Até hoje ainda tem isso. O que é melhor para tal coisa? O que é melhor? Nada é melhor unicamente, de uma forma exclusiva e única. Por quê? Porque quando nós falamos em exercício, em primeiro lugar, a grande busca com exercício é promover no organismo adaptações, mudanças morfológicas e funcionais, que são advindas de aplicações cotidianas de estresses de treino. Para eu promover, quanto maior for a diversidade de adaptações que eu conseguir promover no organismo, do ponto de vista cardiovascular, respiratório, endócrino, metabólico, do sistema nervoso central e tal, quanto maior for a diversidade de adaptações, é óbvio que isso determina um conjunto, né, da obra de um funcionamento muito melhor do organismo. E é claro que isso também contribui decisivamente para a melhora clínica em alguns quadros que, em geral, vêm associados à obesidade, como a síndrome metabólica, a resistência insulínica como um todo, e assim vai. Tentar achar um único jeito, uma única forma, um único tipo de exercício é justamente um olhar na contramão do que significa o grande papel do exercício em termos de mudança dos níveis funcionais e, a partir dessas mudanças funcionais, a melhora clínica de um indivíduo qualquer. Uma coisa vai promover um conjunto muito restrito de adaptações. Conjunto restrito de adaptações, nós estamos falando, o termo já diz tudo. Exercício restritivo
é de baixo nível de impacto sobre o funcionamento do organismo e, obviamente, sobre a clínica de um indivíduo qualquer. Então, nós temos que saber compor o processo de treino com métodos, meios e estímulos gerais de treino que garantam cada vez mais abrangência de adaptações e, obviamente, essas adaptações diretamente relacionadas com aquilo que eu mais quero promover de melhora, seja ela funcional ou clínica. Olha, eu preciso melhorar o controle glicêmico no indivíduo diabético por conta de um quadro de obesidade. Que adaptações estão por trás disso? Obviamente não vai ser um único meio de exercício que vai garantir a abrangência, a quantidade e a diversidade de adaptações. Então esse é um primeiro equívoco enorme das áreas da saúde como um todo e da área da educação física. Achar que com uma coisa resolve todas as demandas adaptativas do organismo. E a outra questão, Carlinhos, é um ponto interessantíssimo. Eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez metade de quem está na live vai embora, porque a turma vai ficar... Eu estou brincando, mas a turma vai ficar meio atônita. Diz assim, o Cássio está louco, né? Ele deve ter usado algum alucinógeno antes de entrar na live aqui. Exercício, gente, não é feito para emagrecer. O papel do exercício... É uma questão aí, ó, que é uma questão de paradigma. Tem uns espertos aí na nossa área que vieram com a história de quebrando paradigmas no exercício e emagrecimento. Não é no exercício e obesidade, é exercício e emagrecimento. Né? De novo, né? São duas coisas completamente diferentes. Mas não tem esse papo de o exercício, o melhor exercício. Hoje a turma está nessa. É o contínuo, é o moderado, é o intervalado intenso. Isso é papo furado. É o HIIT. Isso é papo fazer uma furado. sessão. Exatamente, isso é papo furado. Isso é conversa, no termo popular, isso é conversa para boi dormir. E é uma forma de uns caras mais espertos irem meio que vendendo ilusão. Isso é exploração da boa-fé alheia a partir de um pretenso conhecimento de alguma coisa e você acaba influenciando as pessoas porque o camarada tem um título de mestre, doutor, é uma referência e tal, e ele vai influenciando negativamente as pessoas e o interesse é meramente financeiro, exploratório. O nome disso é exploração da boa-fé alheia. Olha só, por que eu estou dizendo isso? Exercício é para condicionar. O que é condicionar? Melhorar condicionamento, capacidades motoras, condicionantes e coordenativas, força, resistência, velocidade e flexibilidade. As 15, 17 capacidades coordenativas, coordenação grosseira, fina, óculo manual, óculo pedal, ritmo, espaço-tempo, e para aprimorar, aprender habilidades novas e aprimorá-las. A técnica do chute, a técnica do cabeceio, a técnica da manchete e as habilidades básicas, andar, correr, saltar, lançar, arremessar, quicar, receber, rebater, pronto. Acabou. Exercício é para isso. As pessoas treinam para melhorar capacidades e habilidades. E o emagrecimento, Cássio? O emagrecimento é consequência da melhora dos níveis gerais de aptidão física. Aí é que vem o grande erro. As pessoas querem falar em treino intervalado. Eu vi um artigo, não sei quem falou, que o intervalado, o HIIT, que nem existe, né, emagrece mais do que o moderado contínuo. Para quem? Que jeito? Isso que eu ia entrar agora. Pelo seu discurso todo, né, que tá ficando bem claro para a gente, é que assim, né, todo esse contexto tem que ser individualizado, né? Qual a capacidade física que precisa ser melhorada naquele indivíduo, ou quais as capacidades, né? Você não pode sair dando um treino aleatório para uma pessoa sem você, como você sempre falou, né? Avaliar, testar, para prescrever, né? Exatamente. E olha, eu vou aproveitar a todo momento que eu tenho visto aí bastante nutricionista aqui entrando e presente aqui. Entendam sempre isso, gente. Olha como as coisas têm a ver, né, nas duas áreas. Não adianta nada alguém precisar perder 10 quilos e procurar um nutricionista e entrar com aquelas dietas radicais, as dietas da moda, né? Dieta de restrição, uma dieta altamente restritiva, ele passa 1 mês, 2 meses nessa dieta altamente restritiva, sonhando com todo tipo de alimento que ele sempre gostou, sempre quis, e fala, não vejo a hora de poder voltar a comer como eu comia antes. Então, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu sempre digo isso quando alguém fala, eu vou começar a fazer dieta, eu vou fazer jejum intermitente, eu vou fazer dieta de restrição, eu vou fazer a dieta cetogênica, eu vou dizer assim, ó, eu tenho duas coisas que eu preciso te perguntar. Primeiro, você tem psicólogo?
Essa é a primeira pergunta que eu faço. A Porque não vai dar segunda, certo. você vai ficar nisso para o resto da vida. Esse vai ser o seu novo comportamento alimentar nutricional. Todo mundo que eu pergunto isso fala assim, mas você vai ficar assim agora para o resto da vida. Eu falei, é isso. Eles falam assim para mim, você está louco? Ele fala, você está louco que eu vou ficar comendo isso? Eu falei, então se você está começando a comer de um jeito, se alimentar de um jeito, para daqui a 2 meses, abdicar totalmente desse padrão nutricional. Então, olha, isso realmente é irracional, isso é surreal, irracional, é meio maluco. Por isso que eu te perguntei primeiro se você tinha psicólogo. Né? E depois você vai precisar de um médico, de um endócrino, para resolver todo o distúrbio endócrino metabólico que você vai ocasionar no seu organismo, ainda mais se fizer isso de maneira recorrente. Então, volta agora e pensa no exercício. É a mesma coisa. Quer dizer, eu preciso de um novo comportamento nutricional e motor. E as pessoas ainda hoje, eu fico meio indignado, né, Carlinhos? Porque nós estamos em 2020, nós não estamos em 1820, nós estamos em 2020 e nós ainda estamos intervindo, por exemplo, com indivíduos obesos de grau 1, porque grau 2 e 3 não existem em academias e clínicas, eles não vão. Quando existe, eles não respondem, eles não compõem 2% da população da academia. Se tiver até 5%, 5% é a exceção. Então, quando tem, eu tenho 5% dos alunos obesos, então você não tem nenhum, porque isso é exceção. Né? Na estatística é o P menor ou igual a 0,05. Então você não tem. Né? E eles realmente não existem nas academias e clínicas. As pessoas até hoje, em 2020, na nossa área, né, o Carlinhos é professor também de educação física, não está exercendo mais, mas tem o orgulho de ser professor de educação física. Até hoje, em 2020, nós intervimos com o indivíduo obeso por meio do exercício, sem conhecer o padrão motor, o comportamento motor dele. As pessoas começam a dar treino para um obeso e não sabem, falam, eu estou dando treino para um obeso, professor, o que você acha melhor? Qual é o comportamento motor dele no dia a dia? Como é o dia dele do ponto de vista motor? Do mesmo jeito que o nutricionista, para começar a intervir, a primeira ferramenta avaliativa que ele faz é o recordatório de 24 horas, o questionário de frequência alimentar e tal. Eu preciso saber a história motora desde cedo, desde a infância, adolescência, enfim, e hoje, atualmente, porque eu vou ter que mudar esse hábito motor. Ele vem aqui comigo, faz 1 hora de exercício, 3 dias por semana, com um gasto calórico, e daqui a pouco a gente fala dessa questão do gasto, mas com um gasto calórico médio de 300 a 400 kcal por hora, ele soma 1.000 kcal por semana e eu quero que ele emagreça com 1.000 kcal de gasto calórico por meio do exercício por semana. Isso, gente, é acreditar, né? Ou em Papai Noel, ou em Mula Sem Cabeça, ou em Saci Pererê, enfim, é acreditar em qualquer coisa. Você diria, uma questão, você está falando, veio um questionamento, que essa falta de conhecimento desse repertório que você está falando é justamente porque esse pessoal não está nas academias, esse pessoal não está envolvido em estudos ou etc. Falta um pouco disso também? A ausência desse público causa esse gap entre o profissional quando ele se depara com esse tipo de questionamento que você está falando? Eu acho que isso é muito mais, Carlinho, as coisas são causa e consequência. Se a gente olhar dessa maneira, na sua pergunta, eu vou dizer assim, a gente olharia para isso como se a ausência desse público mais obeso nas academias fosse, e a partir daí a falta de propostas para esse público fosse a causa, né? A falta de propostas é a causa, é a consequência da causa. Quer dizer, qual é a causa? Os obesos não vêm, então, consequentemente, a educação física e o setor de academias não têm propostas mais atrativas e mais eficazes para ele. Mas eu vejo isso de uma maneira contrária. A ausência deles na academia é a consequência, a causa é a fragilidade conceitual da área em relação à intervenção na obesidade e não no emagrecimento. Por isso que eu já, desde o começo da live, ele falou, intervenção em obesidade é uma coisa, exercício e emagrecimento é outra. O que se fala hoje de exercício e emagrecimento é isso, é para o praticante lá, é o frequentador assíduo que quer perder 3, 4 quilos. Aí eu até consigo fazer treinos mais intensos com ele, porque ele tem condicionamento físico para isso. Agora, intervenção em obesidade, o primeiro ponto, tem que entender comportamento obeso.
né? E nós chamamos isso na prática na teoria de comportamento obesogênico, o que leva à obesidade. E aí, se você for olhar para isso, você fala assim, espera, mas o obeso que está chegando aqui para mim é um obeso exógeno ou endógeno? Infelizmente, se a gente colocar 10 obesos grau 2 dentro de uma academia e pedir para os profissionais, discrimina agora quem é exógeno, quem é endógeno. Falou, não sei, eu nem sei exatamente do que se trata isso, né? Será que alguma coisa dessa é contaminada? Será que isso pega, transmite, né? Será que alguma coisa dessa? Então, preciso desse reconhecimento, porque 5 a 10% da população obesa é obeso endógeno, quer dizer, obeso de causa interna. Distúrbio endócrino, metabólico e por aí vai. E aí a gente obesidade genética. vai conseguir essas informações com exames mesmo, né? Específicos, né? No caso, né? Olha, Carlinho, existem... aí que entra aquilo que eu sempre falo, e você já me ouviu falar disso, que é a tal da criatividade intelectual, né? O indivíduo, a partir de um nível mais profundo e mais avançado de conhecimento sobre um tema, ele, a partir daí, começa a criar as suas ferramentas para fazer diagnóstico. É amplamente possível ter uma precisão em torno de 70%, 80% de precisão num diagnóstico de obesidade endógena ou exógena com uma grande anamnese. Né? Grande não no sentido quantitativo, né? Mas qualitativamente falando. Se eu tiver uma anamnese muito bem desenhada, muito bem elaborada, né? E que seja uma anamnese de intelectualização, eu consigo fazer uma identificação muito próxima da verdade em relação à exogenia ou à endogenia. Por que isso é inicialmente tão importante? Obeso endógeno, se eu vender para ele a ideia de que ele vai começar a treinar comigo e vai ficar magro, isso é de novo mais uma venda de ilusão. Isso é uma sacanagem tremenda. Ele não vai ser magro nem com dieta, e nem com intervenção nutricional, nem com reeducação alimentar e nem com exercício. Então, esse tipo de obeso não deve fazer exercício ou não precisa? Claro que precisa. Volta no que eu falei antes. Exercício não é para emagrecer, exercício é para condicionar. Esse indivíduo será obeso sempre, porque ele é endógeno. Ele vai ser um indivíduo obeso, menos obeso, mas ele será um menos obeso condicionado, com força adequada, resistência, flexibilidade, e vai viver a vida e vai explorar o mundo de um jeito infinitamente melhor do que seria um conjunto de perspectivas que ele teria para os próximos anos de vida dele, principalmente depois que ele tiver com mais de 45, 50 anos de idade. Isso é um grande motivo para esse indivíduo fazer exercício. E aí, Carlinhos, eu queria só fechar um raciocínio importante para a turma entender. Quando eu falo que o exercício não é para emagrecer, é por isso que eu brinquei, muita gente vai sair porque eles vão assustar. Claro que é para emagrecer. Não, o exercício é para condicionar. Um alto nível de condicionamento físico, o que significa isso? Um VO2 máximo alto, um limiar anaeróbio alto, um nível de força alto, uma massa muscular preservada daquilo que ele tinha lá aos 20, 30 anos de idade. E um nível, por conta desse condicionamento físico diferenciado, um nível natural, espontâneo de atividade física ao longo da semana, porque olha uma diferença drástica, uma diferença marcante de comportamento motor. As pesquisas mostram isso de maneira muito clara. Indivíduos obesos, sedentários e, portanto, mal condicionados, ficam mais tempo do dia sentados e andam menos do que indivíduos eutróficos com o mesmo nível de condicionamento físico. Para o mesmo valor de VO2 máximo, obesos ficam mais tempo sentados e quando andam um tempo menor e em velocidades menores. Portanto, eles gastam ao longo do dia espontaneamente menos calorias. Vai ficar mais difícil de manter o peso. Agora, se eu elevo ele de 6 metros, vou dar um dado aqui importante para a educação física. Obesos de meia idade, homens, meia idade, vamos pensar aqui 50 anos. Isso para mim é terrível falar, né? Porque eu já estou acima da meia-idade, né? Isso é muito ruim de constatar, né? Olha, quando eu tive aula com você, você ainda se orgulhava de falar desse tema. Agora você passou 20 anos já. Já mudou o discurso, esse eu não conhecia. Esse é novo. Ô Carlinhos, eu precisava estar com a câmera aberta aqui, porque agora eu ia te dar uma sacaneada, porque eu tô vendo o Carlinhos, a lateral dele, olha lá, já tá branquinho o cabelo. Eu ainda tô menos branco, você sabe, eu já ia falar, mas não, tá vendo? Mas eu tô com menos... pode pintar, né? Eu tô mais enrugado, mas eu tô com menos cabelo branco. Mas aí, Carlinhos, eu vou dar um dado interessante para a educação física, que é o seguinte.
Esses indivíduos obesos, homens de 50 anos de idade, eu estou falando agora de obeso grau 2, tá? Vamos pegar nem o obeso principiante, nem o obeso mais veterano, né? Nem o obeso grau 1, nem o obeso mórbido. Obeso grau 2, 36, 37 kg metro quadrado de IMC. Esses indivíduos têm, o normal para o homem eutrófico, na casa dos 50 anos, é em torno de 9 METs de VO2 máximo. Os obesos grau 2 têm em torno de 6 a 7 METs. Se parar para pensar nisso, você fala assim, espera, Cássio, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ele tem 50 anos de idade no RG, cronológica, a idade cronológica dele é de 50 anos. A idade fisiológica dele não é a biológica, é a fisiológica, ela é de 75 a 80. Ele tem 25 a 30 anos a mais do que a idade cronológica. Portanto, essa obesidade é uma obesidade de alto nível de comprometimento funcional e agora clínico. Esse indivíduo é desse indivíduo que eu estou dizendo, é esse que fica o dia inteiro, a cada minuto que ele puder, ele fica sentado. O nível de gasto calórico diário dele, a taxa metabólica diária dele é baixíssima. Boa parte desses indivíduos, a gente falou de obesidade endógena e exógena. Muitos obesos iniciam, a maior parte, de 90 a 95% dos obesos, tem origem, a etiologia da obesidade é exógena. O que é a obesidade exógena? Comportamental. Mas, acima de tudo, não comportamental de baixo nível de atividade físico-motora, mas de maus hábitos alimentares. Porque ninguém vai engordar simplesmente porque é sedentário. Se ele souber ajustar a alimentação, ele não vai desenvolver obesidade. Entendeu? Então, agora, o obeso endógeno, ele não é obeso por falta de exercício. Então, não é o exercício que vai mudar completamente o quadro. E isso é fundamental entender. Aí, esse indivíduo obeso, com 50 anos e que tem fisiologicamente 75 a 80 anos, o comportamento motor dele em alguns casos, com alguns, eu chamo isso de recordatório motor, o pessoal da nutrição vai me entender. Na nutrição, um dos primeiros instrumentos, né, e ferramentas de avaliação é o recordatório nutricional de 24 horas. Eu trabalho com os pacientes obesos com uma ferramenta que nós criamos, que eu chamo de recordatório motor de 24 horas. Eu quero saber o que você faz ao longo do seu dia, que é justamente para eu ver o conjunto de comportamentos que eu preciso ir mudando. Porque a pessoa tem condição tranquilamente de incrementar o nível de atividade física diária. E isso, quando você soma essas, não é o momento mais que ele está comigo. O momento que ele está comigo, ele está fazendo exercício físico. Mas quando ele estiver longe de mim, que vai ser a maior parte da semana dele, porque ele vai treinar 3 dias por 3 horas por semana, por exemplo. Tá? E as outras horas da semana ele vai ficar sentado e deitado, eu não vou mudar nunca o comportamento e muito menos a condição dele. É só a nutrição e mais ninguém que vai conseguir fazer alguma coisa acontecer. Agora, Carlinhos, último ponto disso. É fundamental, então, que as pessoas entendam. Aliado a isso, esse indivíduo tem déficits motores enormes e um déficit fisiológico enorme. É impossível, humanamente impossível, treinar intenso com ele dentro da perspectiva do que se fala por aí. Por isso que eu digo, não existe nada que envolva esse público. A educação física rigorosamente não sabe trabalhar com obesidade. Porque se ele tem 6 METs de VO2 máximo, o intenso para ele é 6 por hora. 6 por hora, ele entra em fadiga extrema em 2 minutos. Quer dizer, ele tem que fazer um treino, ele vai conseguir treinar em velocidades de 4,5, 5, no máximo. 4 por hora é a velocidade dele. É isso. Se ele ficar 1 hora nisso... Né? O nível de capacidade dele é essa, né? Se ele ficar 1 hora nisso, ele vai gastar 300 e poucos quilocal. Se ele tiver aí uns 110 quilos por aí. Ninguém emagrece gastando 300 quilocal por dia. Que esse tipo de... A gente vê muito, né? Eu vi muito isso na prática, né? A falta desse conhecimento faz com que esse pessoal, muitas vezes, quando eles estão presentes nesse cenário de academia, etc., que eles sejam levados a níveis de exigência que vão fora dos padrões, né? E o próximo passo, ou o cara não volta no outro dia, ou ele se machuca na segunda semana, né? Tranquilamente. Porque ele não tem capacidade funcional para aquela intensidade, né? Exatamente. E aí não tem como, quer dizer, essas histórias de vou fazer um intervalado intensivo, tal do HIIT e tal, isso está fora, está completamente fora. E é esse público que precisa de uma proposta, em primeiro lugar, lógica, coerente, racional,
né, verdadeira, atrativa, científica, técnica, e isso infelizmente não existe. E vejam, aí ele vai perder peso. Fundamentalmente, inicialmente, nos primeiros 4, 5, 6 meses, qualquer coisa que ele venha perder de forma significativa de peso, 10 quilos, 15 quilos, e eu aí já não vou nem falar de dieta restritiva em cima, de uma reeducação e o início de uma restrição, porque quando o quadro clínico já é um pouco mais agravado, infelizmente, eu digo, o nutricionista, o endócrino, que forem os responsáveis, vão precisar de um pouco de radicalismo aí para poder garantir uma perda de peso mais considerável na forma de gordura, mas o que eu quero dizer é isso, ele está em restrição, a capacidade de trabalho fica pior ainda. Então ele já tem um nível funcional baixíssimo, né? Ele já tem um nível funcional baixíssimo e ainda está com uma certa restrição de carboidrato. Como é que ele não tem energia para um treino que não seja moderado? Entende? Então, e as adaptações não acontecem com privação de carboidrato, porque elas gastam ATP, elas gastam energia. Então, eu não vou conseguir tirar ele nos primeiros 2 a 3 meses, se ele precisar de uma restrição maior por conta do quadro clínico associado, eu não vou tirar esse paciente de 6 metros para 8 metros. Primeiro, porque isso é impossível. Falando fisiologicamente, quanto a gente consegue aumentar em 2 meses com esses públicos que treinam 3 horas, 4 horas por semana? Um match é um milagre, é um acontecimento, é um nível de treinamento de altíssima qualidade. Um match. Aí ele vai de 6 para 7. Ele antes tinha 75 anos fisiologicamente, 2 meses depois ele tem 65. Mas em 2 meses você rejuvenesceu ele fisiologicamente 10 anos. Aí depois você coloca ele para 8, ele ainda tem 10 anos a mais, tem 60. Agora com 8 metros ele consegue trabalhar 6 por hora por uns 20 minutos a meia hora. 6 por hora, se ele ficar meia hora, ele vai gastar mais ou menos 200 e poucos quilocal. Quer dizer que em 1 hora de treino você conseguiu colocar ele para 500. Se ele treinar 3 dias por semana, ele gasta 1.500 quilocal. É o que eu estou conseguindo acrescentar. O nutricionista tira muito mais do que isso em 1 semana. Portanto, ele vai emagrecer com o nutricionista. O nutricionista é o ator principal, ele é o protagonista do filme e o educador é o coadjuvante. Ele é aquele que passa no fundo da tela, que está no restaurante, quando o mocinho e a mocinha estão conversando na cena principal, ele está lá compondo as mesas do restaurante. É assim, e tem que entender isso e deixar o orgulho de lado, né, Carlinhos? Porque senão, tentar mostrar que é o bonzão, eu sou esse, os dois, né, ambos, porque é atuação multiprofissional. Agora o condicionamento físico começou a melhorar. Quando esse indivíduo tiver com 8, 9 metros, agora, olha só o que eu quero dizer, ele começou a perder peso, agora ele já até conseguiu sair de uma dieta mais restritiva e está agora mais num esquema já de uma reeducação. Agora ele está adquirindo realmente hábitos mais saudáveis e tal, já nem está sob tanta restrição. E o condicionamento físico vem aumentando porque ele já está aí com 4 meses de treino, 5 meses, já conseguiu ganhar 2 metros, força, já melhorou bem a força e é a grande variável que deve ser buscada nesse período, porque isso faz ele andar mais, ficar mais tempo em pé, andar mais rápido, é força que manda nisso, não é o resto. Mas o VO2 está crescendo. E a aí, força Carlinhos, vai melhorar, ele ter uma melhoria das capacidades funcionais do dia a dia dele, de forma geral, né? Ele vai se sentir melhor. Exatamente. Com a vida dele, em casa, fazendo qualquer coisa, né? As que a gente chama de atividades físicas da vida diária, atividades básicas, atividades instrumentais, ele vai conseguir realizar isso agora com mais naturalidade, com mais espontaneidade, com menos nível de esforço, de sacrifício, e naturalmente ele vai fazer mais. E o educador físico que está por trás desse processo, ele está orientando e ele está gerenciando essa mudança de comportamento motor, do mesmo jeito que o nutricionista está gerenciando a mudança de comportamento nutricional. Eu não me conformo de alguém ter um aluno, por exemplo, lá na academia ou no personal trainer, o aluno encontra com ele 2 dias por semana, 3 dias por semana, estão dizendo aqui que eu trabalho multidisciplinar e o mindset. O mindset é fundamental para isso, né? Quem tem mindset de crescimento é quem consegue as maiores transformações e as maiores revoluções na vida, né? Quem tem o mindset que a gente chama de crescimento é o mindset progressivo, né? O que tem um mindset fixo vai ter problemas em todos os contextos da vida dele. Mas eu não me conformo hoje alguém ter um aluno pessoal ou lá na academia, por exemplo, um indivíduo obeso qualquer, e ele treina 3 dias por semana, 3 horas, e o treinador fica com ele aquelas 3 horas, e o resto da vida dele ele não faz a menor ideia.
Escuta, mas e aí, o seu aluno obeso, ele está se movimentando mais quantos minutos por dia? Da semana 1 para 2, no seu planejamento de mudança de comportamento motor, ele está, eu não mexo com isso. Eu falo, ué, mas e aí? Como é que fica isso então? E ele vai mudar o comportamento dele como? Os hábitos gerais de vida. Não sei, eu vou ver, porque precisa ver se o médico dele... não dá. Não dá, Até né? porque, Então, até porque isso, eu lembro muito disso, de a gente discutir isso lá atrás, até porque ele identificando um pouco dessas atividades, e talvez ele consiga identificar um pouco do que o cara gosta de fazer, mais ou menos, ele começa a direcionar também um pouco desse trabalho para melhorar a capacidade física, né, desse indivíduo para o que o cara gosta de fazer. De repente... sei lá, o cara gosta de cortar o jardim dele, fazer jardinagem, sei lá, qualquer coisa. E aí isso começa a aumentar o que você falou, né? A atividade espontânea dele, né? Ele começa a se sentir mais à vontade de fazer o que ele gosta, né? É perfeito isso, Com Carlinhos. menos O que você problema, falou, né? Não ter, o cara vai cortar o jardim um dia, no outro dia ele não mexe o braço. Então, assim, é isso. Complica. É perfeito isso que você falou, porque é justamente isso. Isso é atividade física. Se eu, treinador dele, não gerenciar, isso não é coach, não, pelo amor de Deus, senão as pessoas começam a falar, é o trabalho do coach. Isso é outra coisa, né, que é também umas maluquices da nossa área. Isso é assumir o papel de quem é o profissional e que entende de alguma coisa. Enfim, ele tem lá na cadeia, eu gosto de jardinagem. Gosta de jardinagem? Meu amigo, jardinagem, eu posso fazer a jardinagem, ele fica 1 hora fazendo. A jardinagem eu posso ter, ela tem de 3 a 4 metros de demanda metabólica. Seria a mesma coisa que ele ficar na esteira 1 hora, 4 por hora. Mas ele ama a jardinagem. Então, meu amigo, eu vou te fazer... nós vamos começar a mexer com essa jardinagem a semana inteira. Todo dia, toda hora que você puder. O que mais que você gosta? Eu gosto de dançar. Eu vou dar um exemplo prático rápido aqui. Eu tinha uma colega, um casal, que estava há muito tempo atrás... E ambos estavam acima do peso, não estavam obesos, estavam entre sobrepesado e obeso, já na casa dos 40 e poucos anos. E ela dizia assim, Cássio, eu odeio exercício. Eu já tentei de tudo, eu já fui na clínica tal, na clínica tal, na clínica tal. Cada uma com uma proposta. Uma era pilates, outra era funcional, outra era isso, outra era aquilo. E nada era para obesidade, muito menos para indivíduos refratários ao exercício. Aí eu falei para ela, eu vou deixar ela cair na armadilha, né? Aí eu falei, não, você não odeia exercício. Não, eu odeio. Tá bom. Eu falei, deixa ela tomar mais uma taça de vinho. A gente estava jantando numa sexta-noite na casa deles. Falei, e eu vou pegar... Isso, gente, é importantíssimo para todos os profissionais que estiverem aí com a gente na live. Passado um tempinho, eu falei assim para eles, eu brinquei, eu não sei dançar. Dançar, eu não sei nada de dançar. Dançar, eu só sei aquelas danças da minha época que a gente põe o rostinho colado assim, né? E fica 2 para lá, 2 para cá. Mas eu virei aquele dia, na época até minha ex-esposa até assustou, que eu falei assim, olha, gente, hoje é sexta-noite, vamos para algum lugar para sair para dançar, porque, nossa, eu tô afim de dançar. Mas eu só queria provocá-la. Ela falou assim, nossa, Cássio, eu amo dançar. Eu falei, tá vendo? E você acabou de falar para mim que você odeia exercício. Eu posso até assumir que você odeia exercício. Mas a atividade acabou de falar para mim que você ama dançar. Dançar pode ser uma atividade e se eu, treinador, quiser, isso vai ser um exercício físico. Então o negócio é o seguinte, arrasta o sofá da sala, 3 dias a 4 dias por semana, todo dia que você não for para a academia, você vai chegar em casa à noite, arrastar o sofá da sala, os dois vão colocar um forró aí, qualquer coisa que balança um monte e vocês vão dançar. Topa? Ela falou, nossa, eu amo. Eu falei, então pronto. Já achou Como que eu odeio? atividade, né? E é o que eu disse para ela, eu vou te passar um prato, alguma refeição, alguma coisa que você nunca comeu. E eu vou te perguntar, você gosta ou desgosta desse prato, dessa comida? Ela falou assim, como é que eu posso te falar se eu nunca experimentei? Eu falei, então nunca diga que você odeia exercício de forma geral. Diga que você odeia todos os que você já fez. Porque aquilo que você não fez ainda... você não odeia. E existem coisas que a educação física ainda não trouxe para esse público e que em 2020 já está na hora de trazer. Ao invés de ficar apresentando sempre as mesmas coisas que nós já sabemos que eles são refratários, que eles começam e param. Isso, Carlinhos, é uma coisa surpreendente. Um obeso entra numa academia, treina aquelas coisas que não tem nada a ver com a vida dele, fica na frente do espelho fazendo 3 de rosca direta, 3 séries de bíceps isso, 3 daquilo, 3 de não sei o quê, supino reto, supino inclinado, pec deck, rosca direta, minha nossa. Bom, beleza, ele para.
Um ano depois, ele volta para a academia e a academia dá o mesmo processo de treino para ele. Eu digo assim, escuta, essa proposta que você fez para ele era para quê? Vocês fizeram uma vaquinha aqui, fizeram um bolão para ver se dessa vez ele ia sair mais rápido. Vocês tentaram ver quem acertou, quem ganhou o bolão, de quanto tempo ele ficou. É inacreditável isso, Carlinhos. Não muda, é inacreditável. Né? Ele já reprovou esse modelo. Você vai aplicar de novo o mesmo modelo. O bolão está rolando lá atrás, entendeu? Na sala dos professores, para ver quem ganha, qual dia ele vai embora da academia, né? E pior de tudo, que é se a gente pegar a grande realidade do mercado, né? Se ele for embora e for para outra, o pessoal vai fazer o bolão na outra também, né? Vai fazer o bolão na outra. O cara não sabe o que está acontecendo, porque não Exatamente. tem diferença. O bolão rola nas duas, E aí, Carlinho, é aquela história que eu estava falando, do protagonismo e do coadjuvante. O nutricionista, numa intervenção dessa, nesse quadro desse aluno obeso, desse indivíduo obeso que nós exemplificamos aí de meia idade, o protagonismo nos 3, 4 primeiros meses é óbvio que vai ser do nutricionista, do endócrino, que estiverem atuando com ele. E o nível de condicionamento está aumentando. Daqui a pouco, a relação de protagonismo e de coadjuvante muda. Agora, o educador físico começa a assumir o protagonismo. Por quê? Porque com um nível melhor de condicionamento físico e menor nível de restrição de carboidrato, eu já consigo ir um pouco além com os treinos e a resposta adaptativa dele já começa a ser diferente. A partir daí, eu consigo colocar mais nível de condicionamento, ganhar um pouco mais de massa muscular, resgatar mais, isso é fundamental para o trabalho e para o metabolismo, para a taxa metabólica basal e diária. E agora eu começo a gastar mais calorias no treino, porque agora ele saiu de 6 para 9 METs. E agora eu consigo também, ao longo da semana, ele já não fica mais parado o dia inteiro. Eu fui encontrando alternativas de atividade física que ele gosta, fui apresentando e o condicionamento físico melhorando. Ele já consegue também no dia a dia fazer mais coisas. E agora ele complementa a perda de peso por aqui, porque agora ele gasta 600, 700 quilocal numa sessão de treino e ele ainda gasta mais 200, 300 a 400 todos os dias, fazendo atividade física, das 7 da manhã às 11 da noite. Já é tudo mais, ele anda mais, ele fica mais tempo em pé. Carlinhos, 1 hora em pé e 1 hora sentado, se eu ficar 1 hora em pé, comparando com 1 hora sentado, a gente gasta de 8 a 10 quilocal a mais. Quer dizer que se esse paciente ficar 2 horas a mais em pé do que ele ficava há 3 meses atrás, ele já gastou 20 quilocal. Mais uma coisinha aqui, outra ali, você soma todo dia mais 200 quilocal. Nós estamos falando de mais uns 700, 800 na semana. Olha o impacto disso num ano. Só aí eu já tenho quase 2 quilos perdidos, que são informais. Agora, esse condicionamento físico, Carlinhos, só fechar o raciocínio, é o que vai garantir também a manutenção do peso dele. Porque agora ele ganhou o condicionamento e ele consegue, com o que ele gasta no dia a dia, ele mantém o peso. Agora mudou a relação de protagonismo. Agora o educador físico e o exercício são realmente protagonistas. Por quê? Porque é isso que vai garantir a manutenção do peso. Uma das duas das maiores estratégias da população que mantém o peso perdido são a educação, o controle que a gente chama de controle intuitivo, né, da ingestão nutricional e a prática regular e sistemática da atividade e do exercício físico. Ô Carlinhos, tem uma triste notícia para nós temos mais 5 minutos de live. Sim. Eu ia falar para você que outra coisa que vai de encontro é porque a gente vai, sim, eu sei que você tem seu horário aí, né? Eles não vão derrubar a gente logo daqui 5 minutos, porque a gente depois acabou entrando. A gente começou, verdade. A gente acabou entrando uns 7 minutos depois. A gente deve estar com, se você puder, né? A gente tem uns, uns 13 minutos aí. Vamos embora. Então, assim, outra coisa que impacta nisso também, né, fora essa mudança toda de hábito, tem essa questão da mudança estrutural também, né? Ele ter obtido nesse período o aumento da massa magra, que também vai impactar também no aumento do gasto calórico comparado quando ele iniciou, né? Isso também é uma questão que muda bastante também, né? Isso ele consegue a partir também do treino de força, né? Do treino de resistido, no caso, né? Do treino resistido, esse aumento de força, o aumento de força e o aumento da potência aeróbica, o aumento da força e o aumento do VO2 máximo são os 2 pilares da intervenção por meio do exercício na manutenção prioritária do peso em obesos. Estou falando de obesos, em indivíduos obesos. Na perda
secundária, né, pós intervenção nutricional mais radical inicial, que não existe outro jeito, e na manutenção do peso. Então é assim, essa melhora do condicionamento físico, com os dois grandes pilares, melhora de VO2 máximo e melhora de capacidade de força. Esses dois são os pilares para que ele consiga fazer mais, gastar mais caloria em cada sessão de treino e ser mais ativo ao longo da semana, com gerenciamento do treinador dele. E isso é o que vai garantir depois, então, o restante da perda de peso, e é o que vai garantir depois a manutenção do peso. Isso é fundamental. Isso é importantíssimo. Eu não tenho como intervir no indivíduo obeso por meio do exercício e não saber qual é o VO2 máximo dele hoje e para quanto eu projeto para que ele possa amanhã, depois de 20 quilos perdidos, para ele manter esses 20 quilos para o resto da vida. Ninguém consegue isso com um match de VO2 máximo a mais do que tinha. É fisiologicamente impossível. Por isso, Carlinhos, que eu digo que tem que mudar tudo, né, em relação à intervenção com obeso, porque ela realmente não existe. Você não ouve falar disso, você não lê sobre isso, os cursos que tem são vagos, são superficiais, são oportunistas, vendem um modelo milagroso para o profissional. Ó, eu vou te ensinar aqui, eu vou quebrar um paradigma, faz esse aqui, ó. E aí dá um modelo de treino e manda fazer com todo mundo. Isso é charlatanismo puro, né? Charlatanismo puro, é uma coisa que me revolta. Por quê? Porque a contribuição disso para a evolução e para a valorização do profissional e para a qualificação da intervenção no profissional, com esse público que precisa muito, a contribuição de uma visão dessa e de uma abordagem dessa e de um oportunismo desse, a contribuição disso é nula, e na verdade não é nula, ela é negativa. É negativa. Se ela fosse nula, estaria muito bom, viu? Mas ela é negativa, pejorativa, né? Sim. Cassião, como o nosso tempo está acabando, eu não poderia deixar de abordar esse assunto. Nada melhor do que, em todos os âmbitos, né, avaliar para prescrever. E como que é essa questão aí? Como que vocês estão... É lógico que você também está à frente da Bradon, do centro de treinamento, né, que é referência aqui em Araraquara, e agora com produtos referências para todo o Brasil, no caso, né? Mas é uma coisa muito importante, né? Não só, lógico, nós estamos dentro do nosso perfil aqui da Body Metrics, não estamos falando só de composição corporal, mas avaliar para prescrever em todos os âmbitos, né? A parte de capacidade, por exemplo, no caso do VO2 que você falou, né? A capacidade de força e também a composição corporal, né? Esse público é bem... Todos os públicos, eu acho, né? Mas é essencial esse olhar, né? Sem dúvida. Ô Carlinhos, o pessoal está pedindo para reiniciar a live. Finaliza essa, começa a outra. Pô, obrigado, gente, mas eu começaria. Nós já fizemos isso em todas que a gente tem feito, mas é que eu tenho aula, né? Eu entro em aula na universidade às 19 horas. Carlinhos, tem que avaliar. E aí para obeso também, né? Pensar em baterias de testes específicos para aptidão cardiovascular, bateria de teste para força, obeso, quase todos os obesos têm níveis de força relativa abaixo da média, é isso que determina que ele fique mais tempo sentado e ande menos, e o acesso à composição corporal. E eu também entendo que deve haver esse acesso, principalmente nesse público, e principalmente se esse indivíduo for iniciar um processo de intervenção para perda de peso, com restrição calórica. Aí eu preciso ter um acesso à composição corporal para auxiliar tanto o endócrino quanto o nutricionista e o educador físico no entendimento dessa intervenção multiprofissional. Por quê? Porque às vezes eu estou lá na academia fazendo musculação e falo, com esse treino aqui ele resgata a massa muscular, mas pode estar faltando caloria, pode estar faltando carboidrato. E aí, como é que eu acesso isso? Eu não vou fazer propaganda, porque até eu e o Carlinhos foi até muito, como é que fala, muito cortês, né, em relação a isso, e muito ético. Falou, eu não quero que fique falando do Body Metrics e tal, mas eu uso o Body Metrics. O meu equipamento foi um dos primeiros a entrar no Brasil. O Carlinhos conheceu, né, o equipamento no nosso curso aqui de personal trainer. Eu tenho o Body Metrics desde 2009. É fundamental acessar a composição corporal também por instrumentos que me mostrem além simplesmente do percentual de gordura e não me deem informações mais precisas, mais concretas do compartimento de massa magra e, acima de tudo, lógico, do músculo em si. A avaliação por ultrassonografia, eu me encantei com ela justamente por isso, porque eu consigo ver espessura de gordura tópica onde eu quiser, mas, acima de tudo, também ela me traz a espessura muscular. E nesse ponto o Body Metrics é fantástico, por quê? Porque me dá acesso a essa informação e eu consigo entender o que está acontecendo com o tecido gordo, o tecido magro, de forma tópica, né? Quer dizer, em qualquer um dos pontos, naqueles músculos que eu estou atuando mais, principalmente a grande massa muscular e tal.
e o indivíduo, onde ele tem maior característica de perda e de deposição, onde tem mais dificuldade, onde ele tem tecido mais ou menos sensível à lipólise, isso é genético, isso é individual. Então isso é fundamental entender. Conseguir esse acesso por meio da ultrassonografia, e uma ultrassonografia de fácil acesso, principalmente pela questão agora financeira, porque o ultrassom é caro, né? Uhum. Com uma informação, eu tenho uma informação preciosa, eu tenho uma informação verdadeira, eu estou ali com um exame de imagem, vendo a espessura do tecido muscular, a espessura da gordura subcutânea, eu estou conseguindo até ver do ponto de vista das informações da região abdominal alguma coisa já em termos de processo de inflamação subclínica e do ponto de vista financeiro, com alguma coisa que é muito mais acessível do que a grande maioria dos equipamentos de ultrassonografia. Eu sou um entusiasta, né, do Bodymetrics, não tem nem o que falar, porque um dos primeiros no país, né, que comprou fui eu. Eu tenho 11 anos de utilização do equipamento, né? E na verdade, Gosto muito. se não foi um dos primeiros, foi o que apontou a direção para a Bodymetrics estar no país, né? É verdade. Porque não estaríamos, ou talvez estaríamos, mas não tão próximos aqui, né? Não por nós. Exatamente, exatamente. O que eu acho fechando um pouco a questão do Bodymetrics, puxando um pouco agora a sardinha mesmo, o que eu acho que define tudo isso que muda para a nossa área, né, Cássio, que traz como ferramenta decisiva mesmo para mudar, quebrar um conceito, né, e agregar informações é justamente a gente poder acessar a espessura de músculo, né, porque até então, o que acontece com a grande maioria, por exemplo, você pegar o plicômetro, vamos sair das estimativas também, né? O Bodymetrics ele traz a avaliação indireta, né? Então ele traz uma avaliação que ele não é baseado em estimativas ou equações, né? Quando a gente está trabalhando na imagem. Mas essa relação, né? Você ter as duas informações, a espessura de músculo e a espessura de gordura, traz um olhar totalmente diferente de você pegar só uma prega cutânea e passar uma fita métrica, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo a nível muscular, se o cara realmente está emagrecendo ou se ele está perdendo massa magra, né? Porque a grande maioria dos casos o cara está perdendo massa magra. E é a mesma limitação da bioimpedância, quer dizer, e o exame de imagem está ali, a imagem está lá, é medida direta, está aqui, ó, não tem, ajuda muito, e isso nos ajuda muito a qualificar essa intervenção multiprofissional. Falou, olha, nutricionista, eu preciso de um pouquinho mais de aporte calórico, porque eu não estou conseguindo nada de ganho de massa muscular, isso está trabalhando contra nós dois, para esse período aqui eu já precisaria disso. Então ajuda muito nesse aspecto. E eu tive uma experiência, né, na época da clínica ainda, né, que não sei como que é para vocês lá na Brado, mas ele também me ajudou muito, a imagem, a fazer o aluno a criar consciência, porque era visual, então ele entendia muito mais o que estava acontecendo com o corpo dele, a partir do momento que a gente gerava duas imagens comparativas, né, e trazer esse resultado de forma visual. Era algo que tinha uma aderência muito maior na proposta, pela compreensão do que estava acontecendo, né? Exatamente. Mas é isso, bom, não adianta, eu sou entusiasta, né? Entusiasta mesmo em relação à medida do Bodymetrics. Carlinhos, eu acho que eles vão nos derrubar. Então, o pessoal aqui perguntando, eu vi aqui onde eu dou aula na Uniar, em Araraquara, e na Unaerp, em Ribeirão Preto. E aí, Carlinhos, me permite só fazer um segundo de propaganda só, quem quiser conhecer um pouco mais do que nós temos aí, tem a empresa, a Bradon, né? O nosso perfil, os nossos perfis, e nós temos um site de cursos online, www.bradon.com.br. O Bradon tem na nossa divulgação da live aí, né? O jeito que escreve é Bradon com H entre o D e o O, e N no final, N de navio. Mas quem quiser conhecer um pouco mais, nos nossos perfis aí. E Carlinhos, eu agradeço imensamente o convite, bom demais a gente conversar aqui. E agradeço o tema, né? Quer dizer, a oportunidade da gente falar de um tema tão gostoso e tão relevante e tão inexplorado, né? Por incrível que pareça, na nossa área. Eu vou te pedir para deixar a live gravada, mas eu sei que você deixa. Deixa eu falar outra coisa rapidinho antes de cair, Cassião. Lembrando que, devido aos problemas técnicos, eu acabei esquecendo disso. Que a nossa live, pessoal, todas as lives nossas, na verdade, né? Elas são beneficentes. E essa live nossa com o Cassião, ela é em prol do Lar Otoniel de Camargo. Como eu não coloquei os dados aqui, no final da live eu vou deixar no Stories os dados da instituição. Que, na verdade, a ideia é o profissional renomado Cássio traz conhecimento para vocês aí de forma solidária e vocês
a gente tenta tocar o coração de vocês para que vocês possam fazer doações de forma solidária também. Isso é deu para incluir aí. Depois eu solto para vocês no Stories os dados da instituição. E a live fica gravada aí no ambiente de vocês, a live vai ficar gravada no IGTV da Bodymetrics, depois ela vai ficar gravada também no YouTube da Bodymetrics, e nós também, no blog da Bodymetrics, ela vai virar um podcast dessa live. Então, para quem quiser escutar no carro a live, mas depois eu encaminho tudo isso para você também, Cassião. E também quero agradecer a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente consiga marcar outros bate-papos, para o pessoal conhecer a sua carinha aí aos 60 e poucos, né? É isso. Vai